Certo. Então, para pegar na gravação, pode me falar o teu nome completo, a tua idade e o tempo que tu atua nessa área. Tá, meu nome completo é Emerson Rodrigues da Silva. Eu sou médico pediatra e professor de medicina aqui da UX. Eu estou formado faz 29 anos e acho que é isso. Só por curiosidade, tu já atuou na área da saúde ou só como licenciatura? Não, atuei bastante tempo, né? Eu estou como professor da UX há 17 anos, mas eu estou formado há 29. Né? Então, trabalhei bastante e sigo trabalhando, né? A gente sempre, na medicina, praticamente não existe quem só dê aula. Todo mundo que dá aula tem atuação clínica, né? Nem que seja porque as aulas são muito práticas. As aulas depois do terceiro ano em diante, depois do terceiro semestre, na verdade, depois do segundo ano em diante, as aulas são, diria para vocês que 60%, 70% práticas, ou seja, são atendimentos reais de pacientes reais. Isso é uma aula de medicina, né? Então a gente está sempre vendo o paciente ao mesmo tempo que a gente está dando aula. Certo. Pode começar, gente. A primeira pergunta, sim, eu tenho. Por que tu escolheu essa profissão? Por que eu escolhi? Porque o meu pai era médico e no quarto que eu dormia era também a biblioteca da casa. E embora ele nunca tenha me dito para fazer medicina, né, nunca tenha me estimulado muito, ele nunca me levou para ver paciente dele, por exemplo, para ver ele trabalhar. A gente não tinha naquela época essas coisas que vocês têm de celular, de computador, de internet, então as crianças se entediavam e esse tédio fazia com que elas explorassem, com que elas procurassem as coisas, e era natural que eu cavocasse, tirasse os livros da estante e começasse a olhar, né? Eu comecei a achar muito interessante aqueles livros, porque tinham livros de coisas muito, muito legais, assim, como é que fazia um parto, como é que transportava um cara que se acidentava no meio de uma floresta, como é que fazia um torniquete, na época se fazia. Então eram coisas muito interessantes, né? E aquilo ali começou a fazer parte do meu universo, dos meus interesses, né? Acho que tem que ter uma vontade de cuidar de gente. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque a medicina, na verdade, ela é só mais uma ferramenta para cuidar de gente. Né? A nutrição é uma ferramenta para cuidar de gente, a fisioterapia é uma ferramenta para cuidar de gente, a enfermagem é uma ferramenta para cuidar de gente. Então, todas essas profissões eu encaro muito como sendo colegas meus, assim, colegas de cuidar de gente, cada um com a sua ferramenta, né? Até pode, assim, alguém achar que a medicina é uma ferramenta mais complexa, mas essa discussão aí eu acho meio boba. Mas é uma das ferramentas que tem, né? Então tu tem que ter uma vontade genuína de cuidar, tu tem que ter uma vontade genuína tu tem que te preocupar com o outro, o sofrimento do outro tem que te tocar, né? Eu acho que uma pessoa que vê alguém sofrendo e não se toca, não se mobiliza, não sente nada, talvez tenha que procurar uma outra profissão, né? Sei lá, vender alguma coisa, produzir alguma coisa, uma fábrica, sei lá, ser útil também na sociedade, mas de outra maneira, né? Mas não cuidando de gente, né? Então acho que um pouco por isso, assim, um pouco por influência dos livros do meu pai, mais do que por influência do meu pai, influência dos livros do meu pai, por uma vontade de cuidar de gente, por uma vontade de ser útil, acabou sendo natural escolher pela medicina. E então tu comentou que tu teve esse interesse pelos livros, né? Teve influência do teu pai, mas quem tu diria assim que foi a maior inspiração, em aspecto de inspiração, quem tu diria que foi? Olha, inspiração talvez o meu médico, o meu pediatra, que cuidou de mim desde que eu nasci, era quem eu olhava, assim, né? Mas muito meus professores depois Durante o período durante da faculdade. Durante a faculdade e depois, né? Muitos exemplos e infelizmente, eu não sei se vai entrar nas perguntas as próximas de vocês ou não, né, gurias, mas assim, infelizmente a medicina, a medicina ela não está fora do mundo, a medicina está no mundo, né? Então tudo que acontece com o mundo acaba acontecendo com a medicina, em maior ou menor grau,
com mais mecanismos de proteção ou com menos mecanismos de proteção. Mas tudo que acontece lá fora, essa falta de interesse assim pelo que é bom, pelo que é verdadeiro, pelo que é bonito, né? Pelo que é humano, isso acaba entrando na medicina, né? E a medicina acabou virando mais um jeito de se ganhar dinheiro. Sim. Né? E aí a medicina desvirtuou muito, assim, sabe? E os exemplos que eu tenho de grandes médicos assim que cruzaram o meu caminho na minha formação e até hoje na vida profissional mesmo, são médicos que têm uma preocupação com o lado humano, né? E gente que necessariamente não ganhou muito dinheiro, né? Gente que geralmente nem se preocupou com o dinheiro e que teve um dinheiro mais para poder viver bem e dar conforto para sua família, do que propriamente para comprar um carro de 2 milhões de reais que a gente vê andando por aqui pelo campus às vezes, né? Gente que buscou mais um significado através do trabalho e através do cuidado dos outros, um significado para a própria vida, um propósito para a própria vida, do que propriamente acumular dinheiro. Acumular dinheiro tem jeitos muito, mas muito mais fáceis do que fazer medicina. Muito mais fáceis e rápidos de ganhar dinheiro do que fazer medicina. Então, assim, infelizmente a gente vê que tem alunos que são assim. Tem muitos alunos que já desde cedo eles estão preocupados em fazer especialidade que vai dar mais dinheiro, vai ser mais rentável, do que propriamente um jeito de potencializar a capacidade que eles têm de ajudar as pessoas, né? Então isso nos entristece um pouco, e a medicina não ficou imune a isso. Essa perda dos valores que a sociedade enfrenta hoje, né? Essa perda de significado, tudo é positivo, tudo é negativo, nada é melhor que nada. Isso gera uma confusão na cabeça da gente e gerou uma confusão na cabeça dos médicos também, né? Então, assim, a medicina não ficou imune a essas alterações todas. E então, isso, ao longo do tempo, isso a gente viu mudar muito na medicina. Eu vou aproveitar o gancho e fazer uma pergunta um pouco fora daqui, que é justamente esse ponto de diferenciar alunos que querem por vontade de cuidar e por vontade financeira. Porque, particularmente, eu tive essa dúvida no início do ano de questão de capacidade de cursar, porque o curso de medicina, que nem quando eu entrevistei a primeira pessoa, ela me comentou que ela é pouco pesada, a questão não só emocional como teórica também, né? Tem que ter bastante. Tu considera a questão de tu conseguir compreender o conteúdo assim muito complicado? Como é que é? Não. Se tu gosta, tu consegue? Totalmente. Um aluno de inteligência média que não tem medo de estudar, ou seja, um cara esforçado, com um desempenho médio na escola. Não estou falando aquele cara que cada 2 anos roda né? Pega a recuperação em 7 de 10 matérias, aí vai ser meio complicado, né? Mas assim, cara, se tu fez o ensino médio, né? Passou por média, assim, quase todas, né? Eu peguei a recuperação no colégio, tudo bem, fiz medicina, entende? Era um colégio forte, lá em Porto Alegre, Rosário, tudo bem, mas passei na Federal, passei bem, passei no primeiro ano que fiz faculdade. Era uma época em que tinha, para vocês terem uma ideia, na época tem um número, tá, que a gente usa. No ano de 2000, tinham 99 escolas médicas no Brasil. Então, de novo, ano 2000, tinha 99 escolas médicas no Brasil. Eu entrei em 89, no vestibular de 89, tá? Na Federal, lá em Porto Alegre, então na Fundação, que é a Faculdade da Santa Casa, tá? Tem as duas federais ali, que é a URGS e a Fundação. Hoje ela é a UFSPA, na minha época era a Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas, né? Do viaduto ali da rodoviária, à direita ali é a Santa Casa, o complexo da Santa Casa, e era a Federal de Ciências Médicas ali. Então, no ano de 2000, a gente tinha 99 escolas médicas no Brasil. Hoje, a gente tem 360 e vira escolas médicas no Brasil. Ou seja, abriu muito a boca de entrada, tá? Para tu entrar na medicina. Isso, naturalmente, fez com que ficasse menos complicado de entrar na medicina. E já naquela época, eu que tinha feito o ensino médio bom, eu era um bom aluno, mas eu não era o gênio da turma, nem longe disso, né? Mas ok, consegui passar, consegui fazer a faculdade bem, uma formação boa, tudo bem. Então, assim, o aluno médio hoje em dia vai muito tranquilo na medicina. Agora,
Te dizer que o cara vai chegar só com talento, porque sempre foi bom no ensino médio, e vou chegar lá, vou fazer o vestibular, bom, aí talvez não, né? É diferente, é muito menos estruturado, é muito menos tutelado, ou seja, não vão te dar o teminha de casa para tu, e se tu fizer os teminha de casa, tu vai conseguir progredir. Isso não vai ser assim. Tu vai ter que ter disciplina, tu vai ter que ter autoestudo, tu vai ter que ter autodisciplina, tu vai ter que ter um monte de coisa, no sentido do teu esforço, entende? Agora, um aluno médio consegue tirar de letra um curso de medicina. Perfeito. Não sei se era bem isso que tu queria saber? Sim, é porque a gente fica com aquelas coisas porque colocam a medicina como um bicho de 7 cabeças, né? Sim, não, passam essa expectativa pra gente. Bobagem. Então a gente fica nervosa se a gente tem capacidade ou não, isso aí me pegou bastante. Não, olha aqui, ó, quem sai do CETEC, tá? Se botar vontade, se botar gana, assim... Tia, minha filha estudou no CETEC, eu sei o que é o CETEC, tá? Uma bela escola, tá? Assim, ó, se tu fez o teu CETEC direitinho, foi tudo bem, cara, não tem nada pra... De novo, o que eu falei, vai ter que estudar, vai ter que botar o videogame de lado, vai ter que... essas porcarias, essas redes sociais, assim, não vai dar pra ficar scrolling assim o dia inteiro, não vai dar, né? Não vai dar pra tu sair de noite 3 vezes por semana, não vai dar, aí realmente não vai dar. Agora, se tu fez o ensino médio, né, legal, numa escola boa como é o CETEC, né? Não precisa ser só o CETEC, tem várias escolas boas aqui na cidade, mas tu entendeu? Sim. Então assim, não tem mistério, não é bicho de 7 cabeças, mas de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. A próxima pergunta é, tipo, tu comentou, né, que tu já atuou na área, atua ainda, e agora tu leciona, né? Aí a pergunta é, tipo, qual que foi tua trajetória profissional até hoje, assim? A minha trajetória profissional é complicada porque eu tive uma grande mudança na minha vida, assim, porque eu me formei em Porto Alegre, né? Meus pais moravam em Porto Alegre, embora eles sejam da fronteira, eu já nasci em Porto Alegre e a gente fez a vida ali em Porto Alegre. E eu saí da faculdade, fiz uma boa residência, me dediquei bastante, fiz a residência ali no Clínicas, né? E quando eu estava na residência eu comecei a receber convites dos professores meus para trabalhar lá em Porto Alegre. Então eu estava trabalhando já no Hospital São Lucas da PUC, já estava dando preceptoria para alguns alunos ali na PUC, que é quando tu não é professor, mas tu é um médico que os alunos ficam na tua volta, isso é a preceptora, que a gente chama. Já estava com consultório lá em Porto Alegre, estava atendendo sala de parto, montando uma boa clientela, e aí aconteceu aquilo que mudou a minha vida, assim, radicalmente, né? Que eu conheci uma gringa daqui de Caxias. E aí eu tô até hoje com a gringa de Caxias, casado, feliz, enfim. Mas daí eu fico aquela, a gente começa a namorar dentro do caxiense, né? Começa a ganhar milhas do caxiense. Chegaram os caras, não, vou te dar um ônibus já, porque tu tá toda semana, tu tá aqui ou ela tá aqui, então já conhecemos você, aquele choro no domingo de noite na rodoviária para dar tchau, aquela história. Bom, tá, aí desmontei tudo que eu tinha em Porto Alegre quando a gente casou, mais até quando a gente teve a nossa filha, que é a CETECiana, que saiu do CETEC agora no fim do ano. E aí tive que montar uma vida aqui. Então eu mantive ainda os plantões lá em Porto Alegre, as atividades que eu tinha no Hospital Moinhos de Vento, que eu era plantonista do Moinhos, e era da PUC, mantive ainda durante algum tempo as coisas lá. Antes da minha filha nascer, eu fiz o meu mestrado para me capacitar para dar aula e comecei o doutorado. Quando eu fiz o doutorado, eu achei que eu estava fazendo tudo muito em Porto Alegre, que eu precisava sair um pouco. E aí eu fiz o meu doutorado em pediatria, eu fiz na Unicamp daí. E até interessante, né? Porque isso aí eu não sei nem se precisava ir para gravação, mas é assim, gurias, ó. Pode abrir, fica tranquilo. Eu a cada 15 dias, na época a gente estava morando em Farroupilha, eu e minha esposa. E eu resolvi fazer o doutorado na Unicamp. Então eu tinha que pegar o carro às 2h30, 3 horas da manhã, no dia de aula da Unicamp, isso a cada 15 dias tinha que fazer, tá? Pegava o carro e ia até Porto Alegre. Pegava o primeiro avião em Porto Alegre para Congonhas, porque não tinha Azul na época. Azul faz muito Campinas, né?
Então eu tinha que pegar avião em Congonhas em Porto Alegre tinha que ir para Congonhas. Em Congonhas eu pegava, depois vocês cortam essa parte, em Congonhas eu pegava um ônibus até o centro de Campinas. Dava 1h30, 1h40 de ônibus. No centro de Campinas eu pegava um ônibus para Barão Geraldo, que é o equivalente a como se fosse Canoas de Porto Alegre. Essa cidade do lado é Barão Geraldo de Campinas. Barão Geraldo eu trocava no terminal, trocava o ônibus que me levava para o campus da Unicamp. Aí eu chegava no campus da Unicamp, eu comia um pão de queijo, um troço que dava e começava a assistir a aula de tarde. Assistia a aula a tarde inteira. Chegava às 5h30, 6 horas da tarde, eu fazia todo o caminho de volta. Meu Deus. Tá? Cada 15 dias, isso era o meu doutorado. Tá? Corta para eu dando aula na pós-graduação agora aqui, um tempo atrás. Eu recebi um memorando da secretária, porque os alunos da pós-graduação da UX estavam reclamando, porque eu estava postando o link da aula, que era virtual, um dia antes, que é muito em cima. Eles queriam ter o link 7 dias antes. Eu digo, é? Puxa vida, vem cá. E a Campinas, assim, eles não querem provar para ver como é que é fazer um doutorado, né? E os caras fazendo doutorado, entende? Então, assim, são mudanças geracionais que a gente vê e que às vezes nos causam um pouco de estranheza, entende? Então, para mim, aquilo ali, e até hoje eu sou grato à Unicamp por ter aceito o meu projeto, por ter me aceito como aluno lá, por ter me graduado, entende? Por eu ter feito o meu doutorado lá. E o pessoal reclamando porque o link que a UX te manda só chega um dia antes. Puxa vida, tu entende? Mas enfim, depois vocês cortam essa parte. Aí o que aconteceu? Quando eu casei com a minha esposa, aí eu vim para Caxias. E aí que em Caxias eu resolvi, como eu estava com o mestrado pronto, estava com o doutorado em vias de aprontar, eu resolvi que eu ia dar aula, que eu queria, porque eu achava que cuidar de um paciente era uma coisa. Mas se eu cuidasse de 50 caras que vão cuidar de pacientes, eu estaria aumentando o meu poder de fogo no sentido de tentar fazer alguma diferença, entende? Tive uma experiência também de morar numa cidade pequena do interior, quando a minha esposa passou num concurso e foi transferida para lá, e eu vi muita coisa errada sendo feita do ponto de vista médico. Muita coisa errada sendo feita do ponto de vista médico. Com alegações totalmente infundadas, assim. Mas a gente não tem atualização. Mentira, tinha internet naquela época. Tu podia ler o mesmo artigo que o cara na Inglaterra lê hoje, tu lê também, entende? Vi muita coisa errada sendo feita por conta de falhas, às vezes até de caráter do médico que está lá, né? E eu disse que eu vou tentar mudar essa realidade. Vou conseguir? Provavelmente não, porque eu sou um grãozinho de areia no deserto, né? Mas eu vou morrer, como eu digo sempre, eu vou morrer esperneando, eu vou morrer lutando contra, né? Então, assim, se a medicina vai continuar se afundando, tudo bem, mas eu não vou ficar assistindo na janela. Sim. Entendeu? E aí eu vim dar aula, né? E aí 17 anos atrás eu entrei na UX, estou dando aula até hoje. Acho que os alunos me respeitam, né? Num universo aí de 120 docentes que a gente tem, já fui paraninfo não sei quantas vezes, já fui patrono de turma não sei quantas vezes. É difícil ser paraninfo patrono, né? Num universo de 120 professores, né? E acho que eles me respeitam. Acho que eles me respeitam, e aí a minha vida como médico adquiriu um significado novo, né? No momento que eu comecei a dar aula, né? E aí é mais ou menos isso que vocês viram hoje, né? Eu vou mudar um pouquinho as ordens pra gente poder ir integrando no assunto, que eu acho que a pergunta que eu posso pedir agora, né, de fazer é a questão de, então, já que tu mudou o campo de atuação da medicina para vir lecionar, justamente para tentar mudar um pouco essa visão que o pessoal estava tendo, o que tu considera o perfil ideal de um profissional da área da medicina, da área da saúde? A medicina ela tem muitas bifurcações, tá? Então, assim, depois que tu te forma médico, tem muitas maneiras diferentes de tu atuar. Então, ela acomoda diferentes perfis de uma maneira muito boa. Ela acomoda a gente que é mais agitada, mais elétrica e mais impaciente, ela acomoda muito bem. Ela acomoda a gente que é muito paciente, muito calma, muito serena, ela também acomoda bem. Agora, cada um na sua posição no campo, entendeste? Então, o goleiro vai ter uma característica, o atacante é exatamente a mesma coisa, tá? Então, tem lugares, tem cenários de atuação, tem especialidades para cada tipo de perfil. Então, eu te dizer assim, qual é o perfil que se acomoda, o que tem em comum, eu te diria assim,
o bom médico, tá? É uma vontade genuína, assim, de cuidar de gente e se incomodar vendo gente sofrendo sem precisar. Eu acho que isso talvez perpasse todos os perfis de médico. E mesmo assim, repara que eu te falei, perfil de um bom médico, porque é o que eu digo sempre para os alunos, assim, para os nossos colegas professores, assim, sendo bem franco, até o médico ruim vai ajudar alguém. Todo mundo vai ajudar alguém. Porque tu vai acertar um antibiótico ali que vai curar uma infecção de ouvido do paciente. Tu não cuidou desse paciente, entendeu? Tu só desse o remédio certo para aquela infecção de ouvido, né? Tu não cuidou dele. Cuidar é muito mais do que isso. Mas tu acertou o remédio e aquele remédio vai combater aquela infecção, ou seja, tu vai fazer o bem. Então todo médico, por pior que seja, ele vai acabar dando, a maioria deles, né, vai ajudar os pacientes de alguma maneira. Alguns podem trazer algum prejuízo eventual, né, que a gente chama uma iatrogenia. Mas tu me perguntasse o perfil do bom médico, bom, esse aí quer cuidar de gente, cara. Ele tem um perfil de cuidador, ele tem um perfil de proteção, assim. Talvez por isso que o perfil tenha mudado tanto, né? Da minha época, quando a gente era 60% menino e 40% menina, hoje em dia a medicina muito mais assentada nisso. Hoje em dia 70%, 80% dos ingressos e das egressas também são meninos, né? E os meninos são menos, né? Os meninos hoje em dia têm buscado mais coisas nas áreas das tecnologias, da informática, do empreendedorismo, né? Dessas áreas da produção, né, da geração de riqueza para a sociedade, e as meninas que têm esse perfil de cuidar, né, por mais que a gente queira negar esses perfis, né, por mais que a gente queira passar uma régua e dizer que tudo é igual a tudo, a gente vê isso, é natural, isso é da natureza, né? Então o grande médico, o bom médico tem que gostar de cuidar de gente e tem que sofrer quando vê gente sofrer sem necessidade. Tá. Essa pergunta, tipo, eu acho que a gente já tem uma ideia, assim, da resposta. Porque, enfim. Mas, tipo, tu considera importante a formação continuada dessa profissão? Sim. E se tu tem outro curso além da graduação, a gente sabe, né? Que tu comentou antes que tu fez o teu doutorado ali na Unicamp. Fiz doutorado, fiz MBA aqui na UX também, de gestão universitária. A gente ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo interesses paralelos, né? Quando eu vim dar aula aqui, eu me interessei para saber como é que é essa coisa de dar aula, né? Porque não é porque tu é um bom médico, né, te presume ser um bom médico, que tu sabe dar aula, tu sabe tratar com o aluno, né? Essas coisas que eu fiz hoje aqui, né? Até o jeito que às vezes, quando eu sentei aqui, quando eu me aproximava dele lá, isso não é do médico, né? Isso é do professor. Então tu tem valências que tu tem que desenvolver, competências que tu tem que desenvolver, habilidades que são coisas diferentes, habilidades que tu tem que desenvolver para poder exercer essa outra profissão, né? Então eu fiz o MBA também, fiz outras coisas. A educação continuada na medicina é importante, super importante, porque como ela é uma ciência, assim como ela é uma arte também, ela muda rápido. As evidências científicas são produzidas num ritmo frenético hoje em dia. Então, tu precisa estar atualizado sempre, precisa estar estudando sempre. Mas eu te diria uma coisa que talvez escape do questionário de vocês, mas seja das coisas, quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai aprendendo, mais se dando conta, e mais angustiado a gente fica que as pessoas não enxergam isso. O que é? A necessidade da educação humanística do médico. Ou seja, eles entram aqui e começam a estudar só anatomia, só farmaco, só patologia, só parasita. Não é isso. O médico precisa muito mais. Lembra quando eu falei ali para eles, quando eles estavam aqui, de tu tentar entender a circunstância social do paciente, para tu poder entender Se eles não têm leitura, eles que vêm de um extrato privilegiado da sociedade, uns mais privilegiados, outros menos, mas se tu chegou ao ponto de poder estudar medicina, provavelmente tu não consegue entender o que é a casa desse menino que eu descrevi na aula. É uma situação social tão triste, tão carente, tão caótica, tão pobre, que é difícil para eles enxergarem isso. Qual é a única chance que eles têm de conseguirem se compadecer e de enxergar uma situação dessas? Se eles têm literatura, se eles têm cinema,
se eles têm filme, se eles têm imaginário, se eles criaram na cabeça deles um universo que não existe, mas que eles conseguem mais ou menos imaginar como é que é a casa de um gurizinho como esse, entende? Agora, se eles estão só estudando só essas disciplinas, estão estudando só medicina, tem um mantra que a gente fala, né, que quem estuda só medicina, nem medicina sabe. Porque para tu saber de medicina, tu tem que entender dessas outras circunstâncias do paciente, entende? E eles param de ver filme, eles param de ler livro, e eles param de se educar o espírito mesmo, de pensar e de ler sobre filosofia, que é extremamente importante, entende? Que depois vai ter implicação na bioética, na tua prática profissional, na parte deontológica, que é a parte do que tu pode fazer, o que tu não pode fazer como médico, entende? Então, assim, tu me perguntasse especificamente da educação continuada, a resposta é sim, super importante. Mas isso é mais fácil os médicos se darem conta de que eles precisam. O que é dificílimo eles se darem conta que eles precisam é que eles tenham uma educação continuada permanente em humanidades, entende? Que eles entendam o que está acontecendo na volta dos pacientes, no contexto dos pacientes, na profissão deles. Que implicações vai ter, por exemplo, tu passar de 99 escolas médicas para 363, acho que é o último número que me escapa, mas é 360 e alguma coisa, em questão de 23 anos. Todo mundo vai sair bem formado? Como é que eles vão sair? Se vão sair mal formados, eles vão atender quem? Vão atender as pessoas que pagam mais caro ou as pessoas que não têm opção de escolher? Isso é justo? Isso é certo? Isso tá bom? Como sociedade, para nós, isso aí tá legal, tá jóia? Vamos deixar assim? Vocês entendem? Então, assim, se eu tô só preocupado com o antibiótico certo para aquela infecção de ouvido, eu passo ao largo disso tudo. E aí eu não sou um médico de verdade, assim. É o que eu digo assim, tu é um técnico em medicina, que é diferente de médico. Médico é outra coisa. Tu vai ter que ter literatura, tu vai ter que ter cultura, tu vai ter que ter uma coisa, pessoal, vocabulário tu vai ter que ter. Tu vai ter que ter repertório de como explicar para um paciente de um jeito simples uma coisa, não funcionar, tu explicar de outro jeito. Mas se tu não tem um pouquinho de retórica, e para ter retórica tu precisa ter vocabulário, e para ter vocabulário tu precisa ter leitura, tu não consegue te comunicar com os pacientes, tu não consegue te comunicar com as pessoas de uma maneira efetiva, que elas vão te entender. Sabe que, fazendo um parênteses, a gente faz uma entrevista com uma pessoa que atua há pouco tempo na área e uma que atua bastante, né? Quando eu realizei a primeira entrevista, ela inclusive comentou essa questão de sentir que muitos dos colegas dela não tinha esse senso de acolhimento do paciente, que é o que destaca um profissional nessa área nos dias atuais, né? A gente vê totalmente a diferença de tratamento entre um profissional e outro quando ele realmente se importa e quando ele só quer atender a maior demanda. Então é muito importante justamente essa parte então, que tu fala, da gente também atuar com sentimento nesse caso, entender? Total. E aí é um exercício muito, muito interessante que tu faz ao longo da tua carreira profissional, assim, é de como é que essas coisas te impactam e quais são os mecanismos que tu vai desenvolver para fazer um aterramento dessas coisas. Aterramento mesmo da engenharia elétrica, assim, como é que tu vai aterrar, né? Quando tu tem que atender, como eu atendi há uns 15 dias atrás, talvez 20 dias atrás, eu atendi um menininho que ele estava na sala, menininho de 3 anos e pouco, ele estava na sala e ele, do lado, ele viu o padrasto dele deitar a mãe dele no chão e estrangular ela até a morte. E ele ficou vendo. E aí depois ele verbalizando, contando, né, que a mamãe estava doente, não sei o que. Bom, agora levaram ela para o hospital e aquela história toda, mas não levaram para o hospital, ela foi morta, né? Foi assassinada, né? E aí tu vai para tua casa com isso, com essa carga, e tu faz o que com isso? Quando tu está no início da carreira, tu lida com isso de uma maneira X. Depois, com o tempo, tu tem que cuidar, porque o processo natural é tu dessensibilizar, é tu virar um animal, assim, é tu, seguinte paciente aí, o que é? Entende? E tu desumaniza, né? Porque essas coisas te endurecem e tu não sabe onde colocar elas nos teus afetos, na tua cabeça. Com o tempo tu vai aprendendo a fazer isso. Infelizmente nem todos conseguem, né? Sem desumanizar. Mas tu consegue colocar isso em algum cantinho da tua cabeça e continuar vivendo. A ponto daí te trazerem dali a um tempo uma outra criança
que o padrasto fez uma mamadeira de soda cáustica e deixou o bebê ficar com bastante fome durante a madrugada. E aí o bebê ficou com bastante fome, ele botou a mamadeira de soda cáustica e a soda cáustica desceu queimando toda a mucosa da boca da criança e o esôfago, por exemplo, entende? Então, essas coisas tu tem que colocar em algum lugar na tua cabeça e tu tem que desenvolver mecanismos para não levar isso para tua família, né? E para tu te manter são, para tu te manter saudável. O que pode te ajudar? Um monte de coisa pode te ajudar. E aí o médico tem que desenvolver estratégias para isso. Tem gente que usa o esporte, tem gente que usa música, tem gente que usa literatura, tem gente que usa passear com a família e tem gente que usa álcool, tem gente que usa droga, né? Porque não consegue segurar a carga nas costas, né? Tem gente que descarrega na família e que aí dissolve uma família, né? Porque traz o trabalho para casa de certa maneira ou porque não consegue metabolizar, processar isso, né? Tem gente que usa muito ler filosofia para tentar entender essas coisas, né? Li a filosofia a minha vida inteira, né? Continuo lendo, estudando filosofia. Por quê? Porque eu acho que precisa, entende? Mas tu vai ter que desenvolver mecanismos de lidar com isso. E o médico jovem, às vezes, ele é muito reativo Sim. a essas coisas, né? Por que ele é reativo? Para se proteger afetivamente e psiquicamente, entende? Eu não sei se tu faz, se tu já fez, mas, tipo, eu sempre ouço muito que é sempre importante, talvez, ter um acompanhamento, tipo, psicológico. Psicológico? Né? Eu acho que se tu mantém essa perspectiva humana, é muito interessante tu fazer, porque se tu tem um bom terapeuta, ele te ajuda a enxergar melhor de onde vem essas coisas. Eu sempre digo assim, eu acho que tem duas terapias, tem a terapia aquela que tu quer te curar e tem a terapia que tu quer entender, né? Terapia que tu quer te curar, assim, meu pai brigou com a minha mãe, eu não sei o que, e aí minha mãe disse não sei o que eu não era capaz um dia, fiquei com um trauma. Bom, tu vai ter que curar isso aí, né? Outra coisa é tu ver a maldade no mundo, por exemplo, tu tem um terapeuta, tem muitos, né? Um terapeuta brilhante, que também vai bater contigo referências e tu vai jogar uma literatura para lá, ele vai te jogar outra, e um filme para cá e um filme para lá, e bom, e essas coisas vão te dando uma fortaleza e um repertório cultural para tu lidar com isso e ser um médico melhor. Então eu acho que essa terapia para entender sempre é boa, né? Porque o mundo não se cansa assim de nos surpreender com maldade, com iniquidade, com coisa ruim, né? E bom, e daqui a pouco fazer uma terapia te ajuda também, né? É dessas estratégias assim. A terapia outra, aquela de tratamento, bom, essa aí uns precisam mais, outros precisam menos, enfim. Mudando um pouco o rumo, né? Que se eu fosse continuar falando sobre isso, acho que a gente ficava horas conversando. Eu tenho mais meia hora, não tem problema nenhum. Porque a gente, esse trabalho, ele abre muito a nossa visão sobre o curso e a área da atuação, né? E daí, além disso, a gente acaba tendo que falar do mercado de trabalho. Então, como tu enxerga o mercado de trabalho na profissão da saúde? Eu acho que na medicina ainda tem muita oportunidade para trabalhar, tá? Eu vejo a gurizada saindo, os egressos aqui da UX, todos eles encaixados, todos eles com um trabalho. Acho que os grandes centros, para tu te encaixar num grande centro, tu vai ter que te especializar muito. Isso não está errado ser assim, é para ser assim mesmo, tá? Mas quem está disposto a fazer uma medicina daquelas bem idealista, bem humanitária, tá cheio de lugar no interior precisando de médico, cheio de lugar, tá? Onde tu pode fazer uma diferença imensa, tu pode ser amado, mas amado de verdade, assim, das pessoas assim te tratar assim como, e tu te sentir maravilhosamente bem. Nesses lugares dificilmente tu vai ter um carro de 2 milhões de reais, a menos que tu traga de família esse dinheiro, né? Tu não vai ficar rico trabalhando assim, mas tu vai ter a adoração da comunidade que tu estiver inserido, entendeu? Então assim, para ir para locais pequenos, menores, ainda tem muito espaço. Infelizmente a maioria das pessoas quer o jet set, assim. A maioria das pessoas quer essa medicina de Instagram, essa medicina de TikTok, quer fazer sucesso, que tem seguidores, que tem influenciadores, que até não sei como é que é, compartilhamentos, como é que vocês chamam, né? Mas assim, isso é muito sedutor, mas isso aí na real assim não vai te encher de propósito, entende? Talvez te encha de dinheiro, é possível, não sei. Nessa medicina, confesso para vocês assim, eu
eu tenho muito desinteresse em relação a essa medicina TikToker, sabe? Eu tenho não chega a ser desprezo, porque desprezo ainda ia pedir alguma mobilização minha, assim, mas nem isso, nem desprezo eu não tenho, assim, para mim é outra profissão, sabe? Para mim é uma outra profissão, essa medicina do TikTok, assim, eu não respeito, não valorizo e não considero como sendo da minha guilda, né? Para mim é outra coisa, né? Para mim tu é um influenciador digital, né? E que faz o teu dinheiro em cima de consultas que são geradas na tua influência digital, né? Ou através de venda de cursos e de não sei o que, ou de tratamentos que tu mesmo vende e manda para casa dos caras, assim. Eu não para mim isso aí é outra profissão. O que tu acha sobre, por exemplo, os médicos sem fronteiras, assim? Não, acho muito legal, se eu pudesse eu faria. Eu acho muito legal. Tu sabe mais ou menos como funciona, assim, só curiosidade? Não sei, para te dar detalhes, assim, eu sei que tem vários sistemas que não só o Médicos Sem Fronteiras, né? Acho que existem muitas oportunidades, inclusive aqui, de tu fazer coisas semelhantes, né? Tu pode dedicar um tempo maior a uma área que te remunera pouco, por exemplo, né? E atender muito bem pacientes. A gente, por exemplo, tem, mas assim, gurias, é uma nuvem assim, de pacientes que tem convênio e que consultam conosco no SUS, nas UBSs que a gente atende pediatria, porque eles acham que são melhor atendidos do jeito que a gente atende, entende? Então assim, tu pode perfeitamente fazer o bem para muita gente necessitada muito próximo de Caxias do Sul. A gente não precisa se afastar tanto. A gente tem miséria, a gente tem pobreza, a gente tem os imigrantes que vêm aqui, que têm uma dificuldade de se inserir, de se alojar. Eles têm uma dificuldade muito grande de serem acolhidos, de se sentirem desejados aqui. Então é outra oportunidade da gente trabalhar para um pessoal que necessita, um pessoal que precisa. A gente tem muitos desses pacientes. Devolvem afeto maravilhosamente bem para nós, é super legal. Então assim, mas dá para tu ir assim overseas, né? Se tu quiser, vai-te embora e fica um tempo. E o pessoal que vai, eu não conheci ninguém que foi, que não tenha gostado muito, que não tenha valido muito a pena. A gente tem umas oportunidades aqui no curso da UX, a gente tem oportunidades de intercâmbio. A gente já teve aluna que foi para Moçambique, por exemplo, né, fazer estágio voluntário. Tem um pedaço do curso, no fim, que a gente chama de optativos. Os 2 últimos anos do curso são estágios, tá? A gente chama de internato, tá? Então os alunos são internos. Os internatos têm os internatos padrão que tem que fazer, que são das grandes áreas, né? O que são as grandes áreas? Ginecologia, obstetrícia, medicina interna, que é a clínica médica, cirurgia, pediatria, medicina de urgência e medicina de família e comunidade. Então tem 6 áreas grandes que tu tem que passar no internato obrigatório, no estágio obrigatório. Depois sobram 3 meses antes da graduação, que aí eles fazem os optativos. O que é o optativo? Tu faz na área que tu quiser. Tu pode tanto repetir, inclusive, se tu gosta muito de cirurgia, tu pode repetir a cirurgia, não tem problema nenhum. Mas tu pode fazer fora da UX os optativos, né? Então teve gente já que optou por fazer optativo, por exemplo, em Moçambique, e amou, né? Então assim, acho muito legal. Se tu puder, tiver oportunidade, muito legal. Nem sei mais o que foi. Falei demais, hein? Desculpa. Não, imagina isso. Tá, eu vou perguntar um negócio que eu não tenho aqui, mas eu vou perguntar. Tu fez a tua especialidade em pediatria. Sim. Né? Eu queria saber, tipo, como é que tu fez essa escolha? Tu já entrou tendo essa ideia? Não. Cada cadeira que eu tinha na faculdade eu queria fazer aquela coisa. Aí tinha pneumologia, eu quero fazer pneumologia. Aí eu olhava a cardio, não, a cardio é muito legal, eu quero fazer cardio. Aí vinha a gastro, aí foi mais pro fim do curso. Várias coisas, né? Tem que gostar de criança, tem que gostar muito de criança, eu adoro criança. Tem que ter uma coisinha que eu não sei te dizer o que é, tá? As crianças têm que olhar para ti, tem que ter elas tem que brilhar o olho. Elas têm que olhar para, elas olham para ti e param, sabe? Elas olham para ti e param assim, estão olhando para todo mundo e olham. Aí eu não sei explicar o que é isso, assim, né? Até hoje, eu tenho 29 anos de formar, não sei o que é isso. Mas não adianta só tu gostar de criança, criança tem que gostar de ti.
entende? Então é um troço meio difícil de explicar, assim. Mas uma das coisas da pediatria que sempre me atraiu muito foi a possibilidade de fazer uma especialidade e não precisar estudar uma coisa só o resto da vida. Se eu fizesse, por exemplo, nefrologia, eu ia ter que estudar rim a vida inteira. Né? Rim, bexiga, ureter. Rim, bexiga, ureter, uretra um pouco, tá? Rim, bexiga, ureter, rim, bexiga, cara, a vida inteira. Eu ia saber horrores, muito mais do que eu sei hoje de rim, bexiga, ureter. Mas eu só ia poder estudar rim, bexiga, ureter, entendeu? Então, a mesma coisa para cardio, a mesma coisa para gastro, entende? Então, assim, fazendo pediatria, tu faz uma especialidade, mas tu consegue estudar tudo. Na minha época, quando eu me formei, a medicina de família e comunidade não existia ainda no Brasil como uma especialidade bem estabelecida. Era muito raro tu ter lugares onde tu podia estudar medicina de família e comunidade, que também dá isso, que tu também pode estudar tudo o tempo todo, né? Então tu passa uns meses estudando cardio, tu enjoa, aí tu passa uns meses estudando nefro, enjoa e tá tudo bem, é assim mesmo, né? Mas se tivesse naquela época, talvez eu ficasse balançado, né? Mas não tinha. Então o jeito que a gente tinha de se especializar e mesmo assim continuar podendo estudar tudo era fazer pediatria, né? E a minha pediatria mudou ao longo do tempo, porque tu vê, eu fiz 2 anos de residência em pediatria, na época era 2 anos, hoje em dia é 3. E eu fiz um 3º ano de subespecialização em emergência pediátrica. Então eu fiquei 13 anos fazendo plantão, e sendo emergencista pediátrico, que é uma subespecialidade da pediatria, né? Com o tempo eu cansei porque isso cobra um preço muito grande na tua saúde física, não só psíquica, não só mental. Ele gira no teu relógio biológico, ele mexe com o teu ritmo circadiano, a ponto de hoje eu tenho uma dificuldade bárbara, por exemplo, para dormir às 10 horas da noite. Por quê? Porque durante 13 anos eu fiquei, às vezes noite sim, noite não, mas geralmente noite sim, 2 noites não. Eu fiquei às 11 horas da noite, a hora que o plantão da pediatria, tu tá com a faca nos dentes, assim, gerenciando a criança que está nebulizando, a outra que está fazendo soro, a outra que chega em ciência ventilatória, ou seja, qual é o pior horário às 11 horas da noite, por N razões. Tem a ver até com o ritmo do cortisol no corpo, a hora que as pessoas chegam em casa também, que vem os filhos, enfim, por uma série de razões o plantão, e aí tu pega, cansa e para de fazer isso. Chega uma época da vida que tu para de fazer isso. E aí agora, poxa, hoje eu estudo muito mais o quê? Estudo mais efeito das telas. Teve uma época que eu estudava efeito do ambiente na saúde das crianças, uso de pesticida, fumaça, não sei o quê. Hoje em dia eu estou alucinado querendo entender o efeito dessas maquininhas aqui no neurodesenvolvimento das crianças. E é impressionante o efeito que tem, entende? Então tu vai meio que ao longo da tua trajetória, tu vai mudando a direção dos teus interesses. Então isso tu faz, né? Que bom que tu puxou esse gancho, que eu já vou te perguntar como é que funciona a rotina de um médico. Pode, se tu quiser falar no geral, se tu quiser falar diretamente da pediatria também. É muito variável, né? Por exemplo, tu pega assim o cara que fez intensivismo, né? Que é outra especialidade relativamente nova, assim, né? Intensivismo é o cara que trabalha em UTIs, tá? Esse cara, ele não tem como ele trabalhar em casa. Ele não tem que fazer trabalhando remoto de casa. Ele só pode estudar, ele não tem como levar o tempo consultório dele, então provavelmente ele nem vai ter consultório, né? Porque pode ter, mas geralmente ele não vai ter consultório, ele vai trabalhar só quando estiver no hospital, numa UTI, né? O cara que é emergencista, por exemplo, esse cara vai depender de uma emergência, ele também tende a não ter consultório, né? O cara que é especialista, não. O cara que é cardiologista, por exemplo, esse cara vai ter muito consultório, vai ter alguns pacientes internados, às vezes, que ele vai precisar visitar no hospital antes e depois, no dia. Então, geralmente, ele vai de manhã ver os pacientes internados, vai para o consultório no miolo do dia e no fim do dia ele volta no hospital para ver o paciente que está internado. Pega um cirurgião, por exemplo, ele vai ter dias de blocos cirúrgicos, dias que ele opera e os dias que ele fica no consultório. Né? Se ele operou, ele vai ter o pós-operatório para fazer, então ele vai ter que visitar os pacientes que ele operou na terça de manhã, ele vai ter que ir na quarta até dar alta para esses pacientes, entende? Então o tipo de vida que o cara vai levar, a rotina do médico, ela vai depender da especialidade que ele fez. O médico de família e comunidade, por exemplo, ele vai trabalhar naquelas horas que a UBS trabalha, ele vai trabalhar na UBS. Ele pode fazer visita domiciliar, ele pode pegar o carro da prefeitura e ir na comunidade rural de difícil acesso para ver os pacientes que não podem se deslocar.
Pode ser que não, pode ser que ele fique só na UBS, né? Então, assim, é muito variável, né? Mas tem todas essas possibilidades, assim. Perfeito. Isso aí ajuda a gente num outro trabalho também, já. Quer perguntar das perspectivas? Da atividade financeira? Tá, agora vai indo mais pro dinheiro, né? Porque É que, querendo ou não, a medicina parte, também né? puxa isso, né? Sim. De todas as profissões. É. Quais são as tuas percepções em relação, tipo, às perspectivas financeiras? Não conheço nenhum médico que fique mal de dinheiro, tá? Que tendo uma vida regrada, uma vida serena, normal, não consiga dar um colégio bom para um filho, não consiga fazer uma viagem para o exterior uma vez por ano, né? Se quiser investir nisso, né? Tem gente que não quer sair do país, não tem interesse em conhecer outras culturas, mas acha que é importante ter um carrão. Bom, aí vai depender do direcionamento, do que é valor, do que é importante para ti e para tua família, né? Então, assim, não conheço ninguém que não consiga ter uma vida boa, satisfatória. Tem gente que enriquece? Tem gente que enriquece. Aí, gurias, aí, assim, varia de acordo com a especialidade, varia de acordo com buscar isso ou não, né? Infelizmente tem uma lógica na remuneração na medicina que eu acho muito errada, que eu sou extremamente crítico, que é a seguinte: quanto mais complexidade tu adiciona no cuidado do paciente, mais remunerado tu é. Eu vejo um conflito de interesse grave nisso, né? Tu imagina que tu é médico e tu compra um aparelho para fazer uma cirurgia ou para fazer um tipo de tratamento, e aí tu tá vendo o paciente e tu vai indicar ou não aquele tipo de tratamento. Só que tu vai te beneficiar do uso daquele aparelho. Ou mais, tu sabe que tu tem que fazer 500 cirurgias para pagar o custo daquele aparelho. Eu vejo um conflito de interesse nisso, tá? E esse termo conflito de interesse é um termo que está cada vez mais se falando nele, né? No sentido de dar transparência à medicina e moralizar também a medicina, né? Então, se tu tem um conflito de interesse, tu tem interesse na venda do tratamento, é complicado tu ser a mesma pessoa que vai indicar esse tratamento, percebe? Sim. Então, assim... desculpa. Tudo certo. Isso aqui é só para... Mas a gente tem uns 15 minutos ainda. Eu vou ter que levar minha filha lá. Sai com a aula. Isso tudo bem. Então, assim, tem gente que vai ganhar dinheiro na medicina fazendo coisas desse tipo. Vai ter gente que vai ganhar na medicina incorporando... Eu acho que tu deveria ser remunerado em medicina pelo número de vidas que tu mantém saudáveis, entende? Ou pelo grau de benefício que tu trouxe para os pacientes. Então, um médico, por exemplo, que salva um paciente de 3 anos de idade, de uma infecção meningocócica, que é a infecção mais grave que a gente tem na pediatria, né? Esse cara teria que atender, sei lá, uns 20 pacientes, talvez, iguais, com a gravidade extrema, para ser remunerado, mesmo que um cara que fez um procedimento lá, entende, cirúrgico ou não, né? Quer dizer que um paciente que fez um procedimento estético cirúrgico daqui a um pouco vale mais do que 20 crianças que tinham meningococcemia, tu entende? Talvez essa coisa não seja linear, eu estou tentando simplificar ela e deixar ela num extremo para vocês entenderem rápido o que eu estou querendo dizer, mas eu não vejo com justiça o sistema de remuneração que existe hoje. Não é por saúde cuidada, não é por metas de saúde atingidas, não é por vidas atendidas, mas é por grau de complexidade que tu incorporou na prática médica. É por isso que tu vai ser remunerado, entende? Então eu vejo um sistema todo distorcido, e como o sistema é distorcido, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar para vocês sobre isso, sabe? A medicina que eu faço é uma medicina que remunera muito, muito mal comparado com esse outro tipo de medicina. Sim. Mas comparado com outras profissões por aí, remunera não maravilhosamente bem, mas bem, você vai ter uma vida com esse padrão. Vai pagar um colégio particular para o teu filho, vai pagar o inglês para o teu filho. Não sei se tu vai conseguir pagar uma medicina para o teu filho. Talvez não, né? Talvez tu vai ter que depender daí da tua esposa, do teu marido, para juntar as rendas e aí conseguir com esforço, então assim, tu vai ter uma vida, esse vai ser meio que o teto, assim, né? Porque a medicina é cara, quando é paga
privado, né? Sim. Quando é feito numa faculdade privada ou comunitária, como é o caso da UX. Então, assim, é por isso que eu digo, assim, tem jeitos mais rentáveis, assim, tu pega o dinheiro que tu vai gastar, né, para pagar a faculdade do teu filho, cara, abre um negócio pro teu filho, assim, se o negócio é fazer dinheiro, né? Então, assim, se é só para fazer dinheiro, pega o valor total dos 6 anos que tu vai pagar, né? Abre um negócio pro teu filho, então. Sim. Sabe? E faz ele ser feliz ganhando o dinheiro dele, tendo o carraço que ele quer ter, aquela nave espacial sobre rodas que ele quer ter. Bom, então tá, ele vai ser feliz. Né? Ah, não, meu filho quer cuidar de gente. Bom, então tá, então vem cá que vamos conversar. Né? Então aí o negócio é assim, aqui. Vamos fazer medicina. Entende? Eu acho que então, voltando para a questão de tu transmitir o que tu sente do curso. Qual que é o conselho que tu deixa para pessoas como eu e a Giovana que queremos cursar medicina? Assim? Se vocês querem cursar, baixem a cabeça, não tenham medo, tá? Porque aquilo que eu disse para vocês, assim, se vocês estão fazendo um ensino médio bom, né? De bom para muito bom, já é suficiente, né? Mas eu quero estudar na escola de medicina da Harvard. Bom, aí também vocês estão apatifando a nossa conversa aqui. Eu não estou falando disso, né? Mas assim, quer cursar na UX, quer cursar nos cursos normais assim que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, tranquilo. É duro. Vai exigir privação. É o teste do marshmallow. Né? Você sabe da história do teste do marshmallow, né? Não. Daquele psicólogo lá, acho que era década de 60, 70 ainda, ele foi numa escola de crianças assim e colocou um marshmallow. Nos Estados Unidos come muito marshmallow, né? Aqui a gente não tem tanta essa cultura, mas como se fosse um chocolate assim, na mesa das crianças. E disse assim, vou voltar daqui a uns minutos, aqueles de vocês que não tiverem comido o chocolate, eu vou dar outro chocolate. E saiu. E cumpriu a promessa. Voltou dali um pouco. Os que não tinham comido ganharam 2. E aí ele seguiu essas crianças ao longo de décadas. E aí ele viu o desfecho das crianças que conseguiam adiar sua gratificação e as crianças que impulsivamente já comiam o marshmallow, ou o chocolate que se fosse. E os desfechos eram muito diferentes na vida. Né? Então fazer medicina é adiar o teu marshmallow. Vocês vão ver muitos colegas de vocês que vão estar no auge da festança da vida. Né? Tem que ver se a vida para vocês é zoar, fazer festa, curtir, namorar um monte, né? Fazer e todas as festas duplas. Se isso a vida é para vocês, é prazer, bom, então talvez medicina não seja o ideal, porque vocês vão ter que abrir mão de muita coisa durante esses 6 anos e talvez mais uns 3 ou 4 de residência. Percebam, vocês têm uma formação aí que vai durar de 9 a 10 anos total. Poucos não fazem residência, né? Quer dizer, muitos não fazem residência, poucos não querem fazer residência, né? A maioria quer fazer residência, né? Então assim, é adiar os prazeres da vida, é adiar as recompensas da vida, em troca de 2 marshmallows. Porque aí vocês vão estar sendo fundamentais para muita gente. Vai ter gente dependendo de vocês, vai ter gente que vai se segurar em vocês, vai ter gente que vai buscar a esperança delas na cara de vocês, na sobrancelha de vocês, eles vão buscar. Entende? Tá dando uma notícia da saúde do pai deles, da mãe deles, da esposa deles, na tua cara, assim. Tem noção assim de quantos marshmallows é isso? Vocês entendem? Sim. E quantos marshmallows é ir a mais uma festa com os teus amigos que te acrescentam o quê? Entende? Então assim, eu acho que estudar medicina, gurias, é uma decisão assim de o que tu quer para tua vida. Tu quer o lado da curtição, né? Tu quer o lado do prazer, né? E os prazeres mais imediatos e rasteiros que a gente possa imaginar. Ou tu quer, não, minha vida eu quero tirar da minha vida tudo que eu posso.
né? Como se vocês fossem querer ser assim, pô, qual é? Tá, meus pais me deram isso, a natureza me deu isso, esse meu corpo, essa minha energia, meu pulmão que funciona, meu coração que bate, tenho essas condições financeiras, tenho essa condição cultural, tá. Qual é a melhor versão que eu posso tirar disso aqui que eu ganhei até hoje? Seja da natureza, dos meus pais, de Deus, não sei quem é que te deu isso, mas assim, esse conjunto que vocês trazem aqui hoje, assim, qual é a melhor versão possível de vocês tirarem disso que vocês têm? Cara, a medicina é uma ferramenta para vocês tirarem a melhor versão de vocês, assim, para a vida, espetacular. Vocês darem um significado para a vida de vocês. Vocês podem terminar a vida de vocês, olhar para trás e dizer assim, olha só, eu fiz isso aqui na minha vida, eu fui isso aqui na minha vida. Entende? Ah, quem é que eu fui na minha vida? Cara, eu fui aquele cara que cheirou todos os pó que podia cheirar, todos os tipos de comprimido que podia tomar, eu tomei, todas as bebidas que podia beber, eu bebi, eu transei com todo mundo que eu podia. É isso? Ah, tudo bem. Tá. Não cabe a mim te dizer certo ou errado, né? Não, estou terminando minha vida agora. O que foi? Cara, olha só, eu formei 2.000 médicos, passaram por mim, deixei os recados para uns eu fui inspirador e até hoje eles me buscam, para outros eles achavam que eu só falava bom, tudo bem, mas além disso eu cuidei já de, sei lá, 50.000 crianças, eu já isso, aquilo, já fiz tal. Pô, olhar para trás e tu vê, entende? Se é isso que vocês estão buscando, cara, vocês têm que fazer medicina, busquem isso, vão atrás. Falaria a mesma coisa se fossem estudantes procurando nutrição, procurando enfermagem, procurando físio, procurando educação física, sim, também, que é um jeito de cuidar de gente, é mais uma ferramenta, entende? Se é por aí a cabeça de vocês, cara, se atirem, baixem a cabeça, deixem de comer o marshmallow agora e bora, até porque a gente precisa de gente, a gente quer que tenha mais gente. É como se fosse uma briga, assim, que a gente tem pela saúde das pessoas, né? E por construir uma saúde melhor também do ponto de vista populacional, comunitário, né, da sociedade. Então precisa de gente, vem, né? Agora, se de repente, olha só, eu gosto mesmo da festa e, cara, isso aí, olha, muito legal esse negócio aí, mas, vou ter que abrir mão de... E outra, não é que vocês não possam fazer festa. Entende? Não é isso. O pessoal da medicina faz muita festa. E até, lembra aquilo que a gente falou, né? Dos mecanismos de lidar com a ansiedade, lidar com o estresse. As festas da medicina muitas vezes são pesadas. A gente se preocupa demais com isso. Por quê? Porque eles são imaturos e eles vão para as festas e aí isso joga. Entende? Eles nem sabem que estão jogando isso. Essa ansiedade, essa angústia deles de estarem lidando com morte, estarem lidando com sofrimento, estarem lidando com um monte de coisa que eles não sabem como colocar. E aí vem as festas e as festas são fortes. Né? Mas não é essa coisa assim, a vida de vocês não vai girar em torno do prazer, não vai girar em torno das festas. Perfeito. Eu acho que eu vou deixar de comer o marshmallow. E, bom, acho que a nossa entrevista finaliza por aqui. A gente te agradece muito por ter aceitado essa oportunidade. E a gente gostou bastante das respostas, acho que, pelo menos pra mim, motivou bastante. Pra mim também. Então, é desafio, é um chamado à dureza, assim, né? É um chamado a uma vida adulta, né? É um chamado a uma vida, um outro patamar, assim, de seriedade, de compenetração, de foco, de tudo, né? Postura, isso eu digo sempre na cerimônia do avental, que é quando os alunos entram, a gente faz um rito de passagem onde a gente entrega os aventais para os alunos, né? No momento que vocês entraram aqui, no momento que vocês botaram esse jaleco, vocês começaram o curso, vocês não são mais um jovem de 18 anos fez tal coisa, não, é estudante de medicina fez tal coisa, mudou, entende? Então assim, se vocês assumirem isso para a vida de vocês, é um crescer meio que num soco. Passou no vestibular, cara, tua vida mudou, tu vai ser olhado de um jeito diferente, tu não tem mais o direito de ser moleque. Porque tu está lidando com pessoas de verdade, que tem nome, que tem sofrimento, que tem família, que tem... Então, a exposição dessas pessoas, por exemplo, quantos escândalos a gente vê em Facebook, Instagram hoje em dia, né, de aluno de medicina sem noção, do seu papel social no momento que ele entra, não é no momento que ele se forma médico, é no momento que ele vira estudante de medicina e não se dá conta do seu papel social, entende? Então, assim, vocês meio que... A minha adolescência acabou, virei adulto, muito rápido, entende? Então tem gente que curte muito a adolescência,
Bom, então talvez não seja. Mas assim, é legal. Que bom. Tá. Vou encerrar aqui. Opa.